Por favor, Caio. A gente agora segue aqui. Apresentar o Caio numa palestra sobre melhorias. Espera aí. Melhores práticas na prescrição de cannabis medicinal, da escolha do produto ao acompanhamento do paciente. Né? A gente vai ter aqui a presença do Caio. O Caio é o Caio Urzelin, médico, pós-graduado em endocrinologia e metabologia, pós-graduado em medicina do esporte, especialista internacional em cannabis medicinal e sócio embaixador da Leve Academy. Com vocês, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, querido. Obrigado. Tudo certo? Estou só esperando a apresentação aparecer. Tudo bem, gente? Vou começar me apresentando, então. Como o Lauro já introduziu, meu nome é Caio Urzelin, eu sou médico. Eu fui formado na Faculdade de Medicina de Bragança Paulista, Universidade de São Francisco. Me especializei em endocrinologia e metabologia, depois em medicina do esporte. Na medicina do esporte, a gente escuta falar muito sobre cannabis medicinal. E me especializei internacionalmente na prescrição de cannabis. E hoje sou sócio embaixador da Leve Academy, que é uma plataforma que capacita médicos a se tornarem prescritores do zero ou que atualiza médicos efetivamente a iniciarem processos prescritivos. Hoje, em parceria com a Kaya Mind, a gente vai falar sobre as melhores práticas na prescrição de cannabis medicinal, tentando trazer a plataforma da Kaya, que é o Kaya Doc, como uma alternativa para a gente usar no dia a dia do consultório e facilitar o nosso processo prescritivo, e também trazer alguns macetes para a gente, desde a anamnese do nosso paciente até na escolha de um bom produto, colocar isso no dia a dia de forma muito mais prática, mais acelerada no nosso tratamento do paciente. Como eu já disse, né, uma palestra em parceria com a Kaya, que é uma plataforma muito grande de contato com cannabis medicinal, e hoje, em parceria com eles, a gente vai falar especificamente sobre o Kaya Doc, que vai ser utilizado por todos nós no hábito prescritivo, no dia a dia, desde a escolha do produto ou na descoberta de um produto e até mesmo na receita para o nosso paciente. Já me apresentei. E aí, quando a gente vai começar um processo prescritivo de cannabis medicinal, geralmente a gente vai vivenciar isso em 3 etapas. A primeira etapa ali com o nosso paciente é realizar uma boa anamnese. A conversa com o nosso paciente ela é um pouco mais estendida, ela passa ali de 30, 40 minutos de conversa para a gente definir alguns pontos importantes na escolha do canabinoide e até entender se aquela condição que o paciente está te procurando pode ser tratada ou não com terapia canabinoide. Depois a gente começa a etapa mais difícil do processo prescritivo. É aquela que os médicos chegam para a gente lá na Leve com a maior quantidade de dores, que é o processo de definir o tratamento, analisar as interações medicamentosas, escolher um produto e estabelecer a titulação de dose, o acompanhamento do paciente, como que a gente vai fazer isso daqui para frente. E aí, depois, efetivamente, realizar a receita, indicar como que o paciente vai comprar, como que esse remédio vai chegar para ele e tudo mais. Na anamnese, eu queria destacar com vocês que a gente precisa destacar alguns pontos nessa conversa informal que a gente vai tendo com o paciente ali no começo da consulta. Eu sempre procuro entender se, inicialmente, a gente tem estudo científico para condicionar o tratamento de cannabis naquele paciente, especificamente falando, e também identificar algumas condições que trariam para a gente ou contraindicações totais à prescrição de THC ou algum cuidado maior nessa prescrição. Por exemplo, a gente sabe hoje, muito bem definido, que não temos estudos em grávidas e lactantes para conseguir utilizar essa terapia como para qualquer alternativa ali de condição patológica. Então, a gente conversa ativamente sobre isso. Sabemos também que pacientes que têm esquizofrenia, psicose, transtornos psiquiátricos graves, nós também não utilizamos o THC com o receio de estimular isso a acontecer. Então, evitamos substâncias full spectrum, por exemplo. Outras situações entram como situações de maior cuidado, de manejar o paciente mais de perto. Como, por exemplo, pacientes menores de 21 anos, pacientes que já tiveram abuso de substância, especialmente o THC, ao longo da vida,
paciente que tem alguma doença cardíaca mais instável, ou pacientes mais idosos, que se a gente prescrever quantidades maiores de THC, podem levantar durante a noite, sentir uma tontura, cair, e a gente sabe que as quedas podem estar relacionadas a maior morbimortalidade. Então, a gente vai precisar ficar mais de perto com esses pacientes, mas não contraindicamos o tratamento propriamente dito. E aí, dentro desse grupo, a gente já faz o link para a pior coisa para nós, que é a interação medicamentosa. A gente vai conversar com aquele idosinho que procura a gente porque ele está com um quadro de Alzheimer e a gente quer prescrever canabidiol para ele, e ele está com 18 remédios na prescrição dele. E aí eu coloco que horas essa prescrição do canabidiol vai interagir, não vai interagir. E aí a gente lembra que interação medicamentosa não significa contraindicação. Significa um manejo clínico proativo. Vai dar trabalho para a gente, mas vai dar certo. O papel do citocromo P450, então, se torna extremamente importante. Porque assim como todas as medicações que a gente tinha lá na aula de farmacologia passavam por esse citocromo P450, não ia ser o canabidiol, o THC, o CBN, o CBG, o THCV e outros que não passariam por ele também. Essa dinâmica de interação enzimática que vai acontecer, ela efetivamente vai ou aumentar a concentração sérica daquela medicação que está sendo metabolizada junto, e aí aquele remédio, por exemplo, vai durar mais tempo no sangue, ou ela vai fazer com que essa medicação seja encurtada durante o tempo de tratamento. E aí a gente vai ter que manejar o paciente com aumento de dose, ou do canabidiol, ou, por exemplo, da medicação alopática, que o paciente pegou na farmácia. Eu trago aqui para vocês uma tabela com um resumo das principais interações medicamentosas que a gente tem descritas na literatura. E como eu gosto de falar nas minhas aulas, essas interações medicamentosas, elas podem ajudar muito a gente em algumas condições terapêuticas. Eu vou destacar aqui com vocês, por exemplo, na nossa terceira linha, medicações como, por exemplo, o clobazam, o clonazepam. Em alguns momentos, o paciente te procura porque ele não quer mais utilizar esse remédio, por exemplo, para dormir. E aí você sabe que se você colocar uma formulação rica em canabidiol, esse fitocannabinoide pode aumentar o tempo de ação dessa medicação, e o paciente vai relatar para você que acorda de manhã com uma sensação de estar mais sonolento. Na verdade, ele vai te mandar mensagem assim: doutor, esse canabidiol que você me deu está me deixando sonolento demais. E na verdade não é o canabidiol, é a interação enzimática com a medicação. E aí o que a gente precisa fazer? Reduzir a dose do remédio dele noturno. Então a gente consegue, com a interação medicamentosa, reduzir a medicação que o paciente procurou a gente para reduzir, ou que a gente, mesmo como médico, sabendo dos efeitos deletérios disso a longo prazo, quer retirar desse paciente. A mesma coisa a gente pode acontecer com medicações antidepressivas e ansiolíticas. E aí tem um cuidado maior, porque o paciente pode estar querendo retirar o remédio, ou você está só querendo potencializar esse efeito. E aí, se você colocar no mesmo horário, às vezes o paciente pode ter uma síndrome serotoninérgica. Ele vai entrar em contato com você dizendo que ele teve uma crise de pânico, porque ele toma sertralina, e aí ele tomou o canabidiol no mesmo horário, e aí ele começa a passar mal. O que você precisa fazer? Afastar o horário de prescrição de uma medicação da outra. Se você colocar com pelo menos umas 2 horas de diferença, ele provavelmente não vai ter essa interação medicamentosa e você vai conseguir conduzir esse paciente de melhor forma. Os anticoagulantes, a gente destaca a varfarina, para a gente controlar bem de perto o INR, até porque na medicina a gente sabe que se o paciente espirrar tomando varfarina, o INR sobe. Não ia ser diferente com canabidiol ou com THC e outros derivados. A gente precisa acompanhar ele laboratorialmente. Os opioides são muito utilizados, essa interação medicamentosa, pela galera que trata a dor crônica. O paciente já está ali com morfina, por exemplo, há bastante tempo, bastante resistente à ação da morfina para controle da dor. E quando a gente usa o canabidiol como um adjuvante, principalmente os ricos em THC, o THC interage e aumenta o tempo de ação da morfina no organismo. E aí a gente tem um controle de dor de forma mais efetiva. Eu vou destacar com vocês também, nas 3 últimas linhas, trabalhando 80% do meu tempo como endócrino,
Eu nunca vi uma interação medicamentosa de antihipertensivo, de antidiabético oral e de medicação para tireoide, tá? Para reposição hormonal tiroidiana. A princípio, se alguém aqui depois viu, me procura, me conta, porque eu nunca tive um caso de hipoglicemia, porque o paciente tomou, por exemplo, glibenclamida junto com canabidiol. Mas é descrito na literatura uma possível interação, tá bom? E aí, nessa hora da aula, sempre me perguntam assim: e o remédio X? Ele tem alguma possibilidade de interação medicamentosa? E o Y? E o Z? Essa é uma plataforma, o QR Code leva vocês aos links desses locais, para que vocês consigam pesquisar o remédio que vocês estão vendo lá do teu paciente e saber qual é a possibilidade de interação medicamentosa ou não. A gente não é obrigado a saber toda a bula de medicação, se é do citocromo P450 ou não, e etc. Então, essa plataforma facilita bastante o acesso, não foi? Depois, qualquer coisa, a gente pede para o pessoal disponibilizar se não cair certinho nesse local, tá? Fechou. A gente já fez a anamnese, já decidiu provavelmente se esse paciente vai precisar ou não isolar o THC da formulação dele. Já conversamos sobre possibilidade de interação medicamentosa, agora a gente precisa decidir qual que vai ser a via de ação desse remédio do paciente. E aí a gente tem desde óleos, gummies, comprimidos, pomadas, loções, e aí começa uma disponibilidade absurda de produtos chegando no nosso consultório lá com os consultores batendo na nossa porta. Eu gosto de dividir as terapias com cannabis medicinal em 3 grupos, o que eu chamo de quimiovariantes. A quimiovariante do tipo 1 é a quimiovariante rica em THC. É aquela formulação de um óleo rico em THC, um gummy rico em THC, e que basicamente vai ser utilizada para condições muito específicas na medicina. Aquele paciente oncológico já em estado paliativo, que você precisa melhorar o apetite dele, que você quer dar uma boa morte para ele, uma boa passagem, que ele precisa dormir, ele está vivenciando uma situação muito grave. O paciente oncológico já em estado terminal, ou até mesmo aquele paciente em dor crônica intratável, que já inclusive tentou outras formulações à base de canabidiol ou canabidiol com THC. Depois a gente tem a quimiovariante do tipo 2, que é quando o THC continua muito presente na formulação, mas o canabidiol se iguala a ele na proporção medicamentosa. Então a gente tem proporções 1:1 de canabidiol e THC, proporções 2:1, 3:1 entre canabidiol e THC. Essas medicações, elas são muito utilizadas em várias outras condições patológicas do nosso dia a dia. Por exemplo, pacientes com esclerose múltipla, pacientes já em quadros mais avançados de Parkinson ou Alzheimer, pacientes com espasticidades musculares difíceis de tratar, a síndrome de Tourette, que tem ficado na moda nas redes sociais, que parece até ser engraçado, pode ser tratada com a quimiovariante do tipo 2. E aí a gente também tem a quimiovariante tipo 3, que ela vai se subdividir em 3 partes, e aí a gente vai ter o canabidiol como personagem principal. Dentro da 3 a gente tem canabidiol isolado, a gente tem broad spectrum e nós temos full spectrum. O isolado, todo mundo sabe que tem uma ação mais controlada, menos eficaz em muitas condições patológicas, mas para aquele paciente que tem contraindicação total de uso de THC é uma possibilidade de tratamento. Nós vamos ter o broad spectrum, que na terminologia da palavra é quando você isola algum canabinoide, mas na prática o broad spectrum é THC free, ele está isento de THC. E o full spectrum é aquela medicação coringa nossa. É o nosso grande prescritor do dia a dia. Praticamente hoje, mais da metade das prescrições mundiais devem representar full spectrum. E por que isso? Por causa do nosso efeito comitiva ou o efeito entourage, como a gente lê nos livros de endocrinologia, que vai mostrar pra gente que a ação do canabidiol no receptor bloqueia essa ação psicoativa do THC. E o THC promove uma intensificação da ação do canabidiol no receptor, promovendo muitas vezes um controle da patologia do nosso paciente com uma dose muito menor. Alguns estudos de epilepsia, por exemplo, mostram um controle com dose 4 vezes menor quando a gente utiliza um full spectrum contra um isolado de canabidiol.
E além disso, a gente tem outros milhares de fitocannabinoides que são disponíveis para o nosso organismo que podem ser associados ao 4. A gente tem, além de THC e canabidiol, hoje o canabigerol, o CBG, como importante medicação para controle de foco, para controle de neuroinflamação, inflamação corporal, pesquisa saindo para TDAH com o CBG, por exemplo. O CBN, que quando eu comecei a prescrever, ninguém nem sabia como começava. Ah, parece que é algum derivado de cannabis que induz sonolência, mas ele não tem a psicoatividade do THC. E hoje a gente já tem vários e vários pacientes em uso dessas substâncias para desmame, por exemplo, de Zolpidem, que foi uma medicação muito conhecida aí nos últimos anos. E o THCV, que é uma medicação que age como o rimonabanto da palestra anterior, que bloqueava lá o receptor CB1, e o THCV, na verdade, ele faz uma ação mais branda sobre esse bloqueio de receptor CB1, além de agir em outros receptores corporais, como, por exemplo, receptores de serotonina, determinando uma liberação desse neurotransmissor e controlando aquele efeito psicótico grave que o rimonabanto trouxe, de risco suicida e etc. Tá bom? Todas essas substâncias, elas vão crescendo em relação a possibilidades prescritivas. Cada vez mais vocês vão receber lá o representante farmacêutico na porta de vocês com novidades em relação a esses produtos. E aí, lá na frente, vocês vão ver que uma plataforma como a da KaiaDoc, que a gente vai mostrar hoje, é o que vai salvar a gente no dia a dia. Porque às vezes o paciente vai estar na sua frente e vai falar: eu vi uma substância à base de THCV. Você prescreve para mim? Você sabe como funciona? Você tem que achar isso em algum lugar. E é uma plataforma que você consegue deixar aberta no seu computador e já fazer uma comparação ao vivo, achar um produto ao vivo e entender sobre esse produto também. Depois que você escolheu qual produto você vai prescrever, você vai ter que entender a dosagem desse produto. E aí você vai procurar ali qual é a miligramagem por dia que você quer atingir, qual é a concentração daquele produto que está na sua frente. E aí eu trouxe algumas coisinhas que são importantes para a gente nesse momento. Escolher um produto, esse produto, se ele for, por exemplo, uma RDC 327, farmácia, ele tem bula. Como que está a bula desse produto? É o que você quer mesmo? Se ele vier de fora, um 660, ele tem uma COA, que é o certificado de análise do produto, e é a nossa bula. Quanto tem ali de miligramagem, quantas gotas tem em 1 ml, está tudo escrito lá. E esse COA, ele tem que ser atualizado. Se o produto foi plantado em janeiro desse ano, o COA tem que ser de janeiro desse ano para frente. Ele não pode ser de janeiro do ano passado. É outro produto, é outra história, ele vem de outro lugar, de outro solo também, provavelmente dito falando. O título do produto, ele traz para a gente já uma elucidação. Então, por exemplo, se a gente pegar um produto escrito 750 miligramas de canabidiol para 750 miligramas de THC, esse produto ele é 1 para 1. Ele tem uma concentração de THC, cada miligrama igual a de canabidiol. Se ele for um full spectrum, significa que ele vai ter menos do que 0,3% de THC. E o restante vai ser ou de canabidiol ou de outros fitocannabinoides. Sem contar que ele deve ter também terpenos e flavonoides. São substâncias que dão cheiro, gosto às plantas e que também têm propriedade farmacológica. O título do produto, ele vai trazer para a gente, às vezes, o termo isolado. E aí ele vai dizer que aquele produto só tem aquele fitocannabinoide. Se ele for, por exemplo, um THC isolado, que é grandes novidades desse ano aí na indústria farmacêutica, ele é só THC. Se ele for canabidiol isolado, ele vai ser só canabidiol. Aí eu trouxe uma brincadeira aqui com vocês, porque às vezes dentro de uma mesma marca, e aqui eu coloquei uma marca bem genérica, inventamos uma marca aqui para vocês, vocês encontram produtos diferentes do mesma substância. Você encontra um full spectrum de 30 ml com 6.000 miligramas, como está no centro do slide, mas você vai encontrar um de 100 miligramas e um de 12.000 miligramas. Aí você fala, qual que eu prescrevo? Qual que é a diferença entre esses produtos? Muitas vezes o da esquerda aqui, ele é um produto menos concentrado. Então ele vai ser um produto mais barato na hora que o paciente for comprar na farmácia, mas ele ao mesmo tempo vai ser um produto mais caro por miligrama, porque ele custou mais caro para fazer esse produtinho menor. Ele é utilizado muitas vezes quando a gente quer fazer um teste terapêutico. O paciente ainda tem que pagar para ver, sabe?
Aí ele fala assim, poxa, eu queria saber se o canabidiol vai mesmo me ajudar a controlar a epilepsia, por exemplo. E aí você prescreve um produto menos concentrado, ele chega numa resposta terapêutica e aí ele adere a um produto mais concentrado depois. Um produto de 12 mil miligramas, por exemplo, ele vai ser um produto mais caro na compra, porque ele é muito mais concentrado. Só que se você dividir miligramagem por gota e por preço, você vai ver que o preço da miligrama é mais barato no produto de 12 mil miligramas. E ele é utilizado muito mais por aqueles pacientes que já estão em tratamento crônico. E aí, por conta disso, a indústria farmacêutica acaba fazendo o mesmo produto em concentrações diferentes, para ele tentar pegar todo o público. O público que quer investir R$200, às vezes, num produto, e o público que quer investir quase R$1.000 ou mais de R$1.000 num produto de 12 mil miligramas. Escolhido o produto, lá no COA, por exemplo, numa medicação importada, e na bula aqui no Brasil, na farmácia, a gente vai ter algumas informações importantes, como, por exemplo, quantas gotas representa 1 ml ali do produto na pipeta. E aí você consegue fazer a conta para chegar, por exemplo, nas regrinhas de 3, onde 5 miligramas representa uma gota. E aí você vai efetivamente fazendo a conta ou de gotinha no seu dia a dia na prescrição, ou por miligramagem. Isso daqui é importante porque, apesar de na literatura a gente saber que não existe uma dose específica para cada condição patológica, e a gente segue aquele grande mantra da prescrição do cannabis medicinal, que é o start slow, go slow, ou seja, começamos com uma dose bem devagar, vamos aumentando ela gradativamente, aguardando a terapia reagir com o próprio sistema endocannabinoide no nosso paciente e atingir a resposta terapêutica desejada, e aí a gente tenta fazer isso com a menor dose possível. A gente, ao mesmo tempo, tem na literatura alguns padrões a serem seguidos. Olhando para os artigos científicos mais recentes, a gente identifica que até 20 miligramas por dia de canabidiol significa que aquele paciente está numa dose muito baixa. Entre 20 e 100 miligramas, ele já está numa dose considerada moderada. E se ele está passando de 100 miligramas de canabidiol por dia, ele está atingindo doses elevadas. E aí, a gente está numa situação de consultório, o paciente chega lá para você, por exemplo, com um quadro inicial de Alzheimer, você imagina que vai ficar entre 20 e 100 miligramas e vai controlar a agressividade, alterações do dia a dia. Outro lado, às vezes o paciente já evoluiu 10, 15 anos de doença e você imagina que vai precisar de uma dose maior do que 100 miligramas de produto para chegar naquilo. A literatura também diz que THC costuma ser bem tolerado até 30 miligramas por dia, mas que pede para que a gente comece com doses menores do que 2,5, de preferência à noite, para evitar o efeito psicoativo acontecer durante o dia. Se alguém aqui já testou THC isolado, 30 miligramas deixa o pessoal na Disney. Então toma muito cuidado com essa dosagem, porque apesar da literatura trazer o respaldo, doses pequenininhas já são suficientes para trazer uma psicoatividade em quem é um pouco mais sensível. E aí, a gente prescreveu, escolheu o produto e chegamos lá numa forma de escolha, né? Como que eu vou chegar num produto para escolher para o meu paciente? Eu recebi essa semana no meu consultório 6 visitas de indústria farmacêutica de cannabis. Como que eu escolho qual que eu vou prescrever? E aqui está a plataforma que eu uso, que é o KaiaDoc. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quando você abre a plataforma, ela tá assim, então o perfil tá ali, eu ainda não completei o meu perfil, a Maria vai me matar, que é a dona disso aqui. E quando você escolhe, assim, aqui do lado esquerdo, você tem a possibilidade de clicar em produtos. Ao clicar em produtos, você começa um jogo de videogame. Você pode escolher a via de acesso que você quer do seu produto. Por exemplo, aqui eu fiz uma brincadeira de colocar que eu queria um produto importado. Logo depois, eu selecionei a minha via de ação. Eu queria uma via oral de administração. Selecionei que eu queria um óleo, uma tintura em óleo. Coloquei que eu queria uma substância full spectrum. E essa substância ela tinha que ser balanceada entre canabidiol e CBN. Porque meu paciente queria dormir, por exemplo. No segundo passo, eu escolhi a concentração desse balanceamento.
E eu coloquei lá que eu queria uma substância 2:1 entre canabidiol e CBN. E aí ele filtrou para mim e colocou assim, olha, você precisa ser um pouco mais específico. Qual que é a dosagem que você quer no vidrinho do produto? Até 3.000 miligramas? Mais de 3.000 miligramas? E eu falei, não, entre 1.500 e 3.000 já me atende. E aí ele me trouxe 2 produtos disponíveis no mercado. No mercado todo. Todo o mercado de importação se resume a apenas 2 produtos de CBN e CBD nessa proporção e nessa miligramagem. Aí eu consigo comparar esses 2 produtos. E aí ele traz para mim qual é o preço por miligrama, qual é o COA, se o certificado de análise dele está atualizado ou não está, como que é a forma farmacêutica, se está correta com o que a gente tinha selecionado ou não. E muitas vezes você já recebeu, às vezes, visita dos 2, e o farmacêutico lá que te visitou não levou para você o COA do produto dele. Aí quando você abre, por exemplo, da direita, você descobre que o produto, na verdade, ele estava com o COA desatualizado. Estava de 2 anos atrás. O cara pagou uma vez só e depois não refez o COA. Aí você, opa, não sei se essa medicação realmente tem o que eu estou prescrevendo. Vou para a primeira aqui. E aí você passa a ter uma assertividade maior e um risco muito menor na prescrição dessas substâncias. Ao mesmo tempo, o CaiaDoc também traz uma facilidade para a gente como médico, porque você pode cadastrar o seu paciente na central de pacientes, que fica aqui em cima, fazer todo o cadastro dele, desde nome, RG, CPF, endereço para que ele receba essa medicação depois. Tudo pode ser cadastrado aqui. Você pode, inclusive, atender o seu paciente e registrar um atendimento ali na plataforma, cadastrando assim todos os seus atendimentos relacionados a cannabis medicinal. E depois fazer o processo de prescrição. Todas as marcas que estão no comparativo de produtos ou que você descobriu esses produtos através da plataforma são facilmente prescritas por essa plataforma da CaiaDoc. Você basta colocar o nome da marca que você descobriu e ele já vai aparecer efetivamente todas as possibilidades ali de medicações daquela marca. Você identifica que você procurou, coloca e começa a fazer a receita para o seu paciente. Vai preencher a posologia, a forma de acompanhamento que você quer ter do seu paciente e vai gerar um documento para ele. Ao gerar o documento, você tem a possibilidade de assinar digitalmente ou de imprimir, assinar e carimbar para o seu paciente ali na frente dele. E aí agora eu convido vocês. A gente tem que ir para a prática. Toda vez que eu dou essa aula, a gente fala sobre vários detalhes de prescrição. E semanalmente a gente conversa com médicos lá na Leve Academy que trazem as principais dores do mercado. Eu tentei abordar com vocês todas as dores que a gente tem quando a gente começa um processo de prescrição. Eu já fui assim. E aí, e agora? Qual dose eu coloco? Quantas gotas? Quantas miligramas? Como é que eu escolho? Será que não tem um produto melhor do que esse que eu estou colocando aqui? Tentei trazer algumas ferramentas para vocês e convido vocês a fazer o cadastro no CaiaDoc, porque é uma plataforma que a princípio está de graça para nós médicos. Ela tem algumas questões já sendo cobradas à parte para que tenha uma expansão maior, mas essa parte toda que eu mostrei para vocês, vocês conseguem acessar livremente, sempre que precisarem e utilizando uma prática clínica muito mais segura. Queria agradecer a Caia pelo convite, em especial a Maria e o Thiago, e muito obrigado pela atenção de todos.